Valeu? Paz, amados. Sempre bom voltarmos aqui e poderíamos estar falando aqui, voltarmos à casa do Senhor, mas nós temos visto na prática que a casa do Senhor é todo lugar onde nós estamos, né? E você aí na sua casa pode estar pensando, puxa, não vejo a hora de voltar na igreja. É claro que a comunhão que nós temos na igreja é que nos dá saudades, mas você está na igreja. Através aí da live online, nós podemos nos comunicar, nós podemos nos falar e ao mesmo tempo saber que a igreja está dentro da nossa casa. Amém? Dentro do nosso templo do Espírito. Bom, hoje nós gostaríamos de estar falando com os amados irmãos sobre Apocalipse, mais especificamente o tema 144.000, né? Tenho agradecido aqui ao Mateus que está com a gente, nos proporcionando cada domingo aqui de podermos estar na casa de vocês. E como o pastor já fala e sempre tem falado, nós optamos por dividir por temas específicos, ou seja, antes de nós entrarmos na linha completa do Apocalipse, o pastor tem dividido por alguns temas de grande relevância, né? Para que, pastor? Para que possa ficar mais acessível, né? Lembro sempre os irmãos que podem continuar enviando perguntas, podem continuar perguntando, ou na própria aula, ou após a aula, pelo WhatsApp. Se eu não responder na aula, possivelmente na próxima aula eu dê algumas direções. E o nosso objetivo principal, qual é, pastor? O nosso objetivo principal é que você saiba que o tempo em que Jesus vai chamar a sua igreja é breve. Ou seja, a nossa maior preocupação é a sua salvação. A nossa maior preocupação é que se o arrebatamento acontecer hoje, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 anos, você esteja apto para subir. Nós ensinamos sobre a grande tribulação, mas o nosso desejo é que ninguém de nós fique. Amém? Antes de entrar propriamente dito no tema 144.000, amados amigos, irmãos, é importante tirar algumas dúvidas com relação à semana passada. Alguns me perguntaram, pastor, e aquele negócio sobre o Espírito Santo? Explica melhor aquilo. Amados, é simples. Pega o Velho Testamento e pega o Novo Testamento. Pastor, qual é a diferença? Por exemplo, Paulo, quando foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a habitar dentro dele. Por quê? Porque através do sangue de Cristo, o Espírito Santo começou a habitar dentro de Paulo. Pedro, a mesma coisa. E os gentios, quando aceitaram Jesus, a mesma coisa. Então hoje, eu e você somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. É por isso que toda atitude nossa, seja ela positiva ou negativa, imediatamente afeta nessa relação. Porque você imagina, se você resolve cometer um pecado, resolve cometer uma iniquidade, quem que está dentro de você? O Espírito Santo. E imediatamente você está constrangendo o Espírito Santo, que é santo, e que uma vez que está dentro de você, se encontra o quê? Constrangido pelos nossos pecados. Muito bem. Como era no Velho Testamento? Quando Elias, por exemplo, um profeta, recebia uma palavra, não é que o Espírito Santo habitava dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre Elias, o Espírito Santo vinha sobre Eliseu, tomava-o com poder
e entregava aquela palavra, e depois ele se apartava da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não era habitação do Espírito Santo, propriamente dito. Mas a grande questão é, mas pastor, o Espírito Santo não é onipresente? Sim. O que significa onipresente? Está em todos os lugares. E daí a afirmação do pastor, de que quando nós chegarmos no período da tribulação e até da grande tribulação, nós vamos ter a seguinte situação, muito parecida com o Velho Testamento. Como assim, pastor? O Espírito Santo vai vir convencer a pessoa, porque eu e você não temos poder de convencer ninguém, e então essa vai ser a obra dele. Mas aquela questão de ele habitar dentro das pessoas, dele consolar as pessoas, isso não haverá mais. Ou seja, a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo, e pode ser que logo após esse convencimento, ela já possa perder a sua vida. Por quê? Porque naquele tempo, quem não aceitar a marca da besta, se não perder a vida, vai ter que fugir. Porque o foco é que quem não aceitar a marca vai morrer. E aí eu já respondo uma segunda pergunta. Pastor, mas e se eu aceitar a marca, mas no meu coração eu tiver com Deus? Amados, para ficar bem claro, para ninguém ter dúvida, e isso vocês podem falar até com parentes que ainda não conhecem essa passagem. Se você aceitar a marca, não importa se você é bonzinho, não importa se você fez nas melhores intenções, a Bíblia é clara, que aquele que aceita a marca será rejeitado por Deus. Ou seja, não existe mais salvação, não existe você dizer, eu vou pedir perdão. Vai ser parecido com o que nós temos hoje com relação ao pecado contra o Espírito Santo. Você sabe que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoável, assim diz Mateus, né? Agora, lá, raciocina comigo, aceitou a marca, seja na testa, seja na mão, não tem volta. Então é melhor para aqueles que chegarem lá, infelizmente, morrer do que aceitar a marca. Mas vai ser uma morte cruel. Morra, mas não aceite a marca, né? Mas a nossa oração, todo esse nosso estudo, ele é voltado para quê? Para que você não precise chegar lá. Ou se, infelizmente, alguém que possa estar ouvindo, chegando lá, possa entender que ele precisa ter uma situação somente: não aceitar a marca da besta de jeito nenhum. Passe fome, passe perseguição, perca o pescoço, seja o que for, não aceite a marca da besta. Muito bem. A segunda coisa que eu quero falar aqui, antes de entrar propriamente na aula, amados, vocês que estão consultando internet, pastor, existe mais de uma corrente? Amados, sim, eu volto a frisar isso. Existe uma corrente que é chamada corrente preterista. O que é essa palavra feia aí, pastor? Significa preterista de pretérito. Pretérito é passado. O que diz essa corrente? Essa corrente diz que todo Apocalipse, ou a grande parte de Apocalipse, já aconteceu lá no tempo da revelação de Apocalipse, né? Lá no tempo do Império Romano, né? E que boa parte do Apocalipse usava figuras simbólicas, porque João, estou falando da corrente preterista da qual eu não faço parte.
Porque João teria que então usar de simbolismos para que o Império Romano não descobrisse tal fato. Porque eu já pertenço a uma corrente futurista. O que é isso, pastor? Que acredita que o Apocalipse ainda vai acontecer no futuro, que nós estamos próximos a esses acontecimentos. Por que eu acredito? Primeiro, que, novamente eu te digo, João não escolheu usar de simbolismos ou não, porque ele estava com medo do Império Romano. A palavra é muito clara que João recebeu uma revelação. Qual é a diferença, pastor? Já explicamos até no dia que eu preguei no culto à noite. Quando você tem uma inspiração do Espírito Santo, vai lá e escreve os evangelhos, como aconteceu com Mateus, Lucas, Marcos, João. Isso foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no homem traz o discernimento daquilo que está no coração de Deus para o homem, e esse homem, através da interpretação disso, redige, escreve aquilo que o Espírito Santo colocou dentro dele. A revelação, como aconteceu em Apocalipse, ela não dá qualquer direito do homem escrever a respeito da sua interpretação, do seu entendimento naquilo que o Espírito Santo colocou dentro dele. É como se Jesus estivesse ditando um livro para João. João, eu, Jesus, vim até você para revelar o que vai acontecer. João, pega uma caneta, é claro, não existia caneta, é uma maneira simbólica que eu estou falando, pega uma caneta e começa a escrever Apocalipse. Ou seja, João não tinha qualquer controle. Eu vou usar o tema dragão para que engane as pessoas e o Império Romano não saiba do que está se tratando. Não. O próprio Jesus disse, escreve aí, dragão. Escreve aí, anticristo. Escreve aí, besta. Ou seja, não havia qualquer controle. Então, a primeira coisa, muitas das linguagens ali não são simbólicas, elas são reais. Por quê? Porque Jesus assim o quis. Só que entenda o real na esfera espiritual. Por exemplo, quando nós falamos dragão, não é que você vai olhar aí no tempo da tribulação e você vai ver um dragão passeando, voando no ar. Não é isso. Eu estou falando com os olhares espirituais que Satanás, ele se compara, primeiro, no Velho Testamento, lá em Gênesis, a uma serpente, a antiga serpente. E agora em Apocalipse, essa serpente que foi alimentada com a iniquidade dos homens, ela cresceu, ela tomou uma forma muito maior, e agora ela aparece na figura de um dragão. Para quem já viu a figura e a imagem espiritual, vai perceber que o dragão é muito semelhante a uma serpente, só que com patas. E se você se lembrar, em Gênesis diz que antes de Deus dar a sentença para a serpente, dizendo agora você vai rastejar, havia uma certeza que as serpentes não rastejavam. Então faça essa associação. Agora, entenda que esse dragão, nós estamos falando espiritualmente. Possivelmente, ele não vai ser visível a olhos humanos. Assim como nós sabemos que Satanás, com seus demônios, atuam sobre a terra, mas não é toda hora que você vai ver. E quem tem visão aberta enxerga no mundo espiritual. São raras as manifestações no mundo físico. Ok? Mas é claro que em uma pequena porcentagem de Apocalipse,
Nós temos sim uma linguagem simbólica. Por quê, pastor? Porque João resolveu esconder dos romanos? Não. Imagina o seguinte, imagina que se João avista na visão de Jesus, na revelação de Jesus, um helicóptero, como é que ele ia descrever um helicóptero, sendo que ele nem sabia o que era aquilo que ele estava vendo? Ele via um objeto voando e dentro dele a figura de um homem com olhos. E como é que ele ia descrever isso? Ele pode então fazer a menção de algo semelhante, por exemplo, a um gafanhoto voador, e que tinha olhos, fazendo menção, por exemplo, dos olhos que ele via do piloto. Ok? Isso aqui eu estou colocando uma interpretação, mas como suposição, para que você entenda que ele precisava associar as situações que ele estava vendo de um mundo que nós cremos que está perto de acontecer, ou seja, 2000 anos depois dele, e ele precisava trazer para a realidade dele. Então é óbvio que em alguns momentos ele precisou trazer essa figura para a realidade dele. Ok? Muito bem. Bom, pastor, e aí? Por que o senhor não acredita na corrente preterista? Amado, você tem que fazer muito esforço para acreditar nessa corrente que tudo aconteceu lá no passado. Por quê? Porque daí eles vão falar sobre as testemunhas que nós tratamos na semana passada e vão dizer, não, veja, o simbolismo das duas testemunhas é o seguinte, uma, como Elias, representa a figura profética. E a outra, como é Moisés, e Moisés escreveu a lei, representa a lei. Muito bem, foi o que eu comentei na semana passada, mas toco de novo nesse assunto para esclarecer quem escreveu, porque pode ser a dúvida de alguns outros. Se fosse a lei, se fosse a profecia, acaso Deus, nos textos que nós lemos de Apocalipse 11, diria que essas duas testemunhas iriam pregar 3 anos e meio, que no final iriam morrer pela mão das bestas, e que no final iriam ressuscitar, ascender, subir ao céu depois de 3 dias e meio, e que depois da morte delas, até a ressurreição delas, até elas subirem ao céu, isso demoraria 3 dias e meio. Amados, não dá para entender que é uma figura simbólica da lei, uma figura simbólica da profecia. São pessoas. Mas pastor, Elias e Moisés, amados, lembra a conversa que eu falei? Não tem como usar alguém que já habite a terra. Por quê? Porque aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que eram íntimos de Deus, subiram aos céus. Segundo, o foco são os judeus, ok? E quem que os judeus vão dar crédito? Para o povo dele. Só que você não tem judeu convertido, porque se tivesse algum judeu convertido nos dias de hoje, ele sobe no arrebatamento. Amém? Muito bem. Mais um esclarecimento. Pastor, o senhor falou do arrebatamento, né? E que vão subir as pessoas boas e os iníquos, aqueles que cometem pecado, aqueles que vivem em pecado e que não se arrependem, vão participar da tribulação. Muito bem. Mas pastor, e o cara que morreu em pecado, já está enterrado lá no cemitério, ele vai participar da tribulação? Não. Para que é a tribulação, pastor? Para aqueles que ainda vivem. Porque o cara que já morreu, a pessoa que já morreu em pecado, sem arrependimento,
ela já está condenada. Não tem que passar por tribulação, não tem que ser testada, porque o teste dela já se foi durante a vida dela. E é por isso que eu te falo que se um de nós Deus chamar hoje, para nós o teste já foi dado, a prova já foi dada. Não precisa nem pensar na tribulação, porque a sentença já foi determinada. Então alguém que morreu salvo, está salvo, não perde mais a salvação. E alguém que morreu sem salvação, também não vai passar pela tribulação, porque ele já morreu sem salvação. Muito bem. Então agora nós vamos entrar no tema propriamente dito. Você vai se lembrar que o pastor falou na semana passada que durante os 3 anos e meio da tribulação, ou seja, a tribulação tem 7 anos, nos 3 anos e meio inicial, Deus iria levantar 2 profetas, como pastor do Velho Testamento, que ele mandaria do céu para que eles pregassem a verdade para aqueles homens que estariam sobre a terra. Pastor, mas eles podem perder a salvação? Claro que não. Eles já foram julgados por Deus. Eles não passaram pela morte física, propriamente dito no caso de Elias. E Moisés, Deus disse que guardou o corpo dele, escondeu o corpo dele para que Satanás não se irandasse, não fizesse coisas relacionadas a uma idolatria a Moisés. Mas eu te pergunto, por que Deus guardaria o corpo de Moisés? Por que Deus manteria um corpo que nenhum dos judeus sabe aonde está até hoje? Para um objetivo final, que seria que durante esses 3 anos e meio, essas 2 figuras que serão chamadas de testemunhas de Jesus, porque estiveram no Monte da Transfiguração, e lá falaram com Jesus, lá testemunharam Jesus em forma de carne, e que Jesus iria entregar a vida numa cruz, tanto que eles levam lá para Jesus, como um consolo para que ele se preparasse para a cruz. Agora essas testemunhas completam seus 3 anos e meio, como o pastor mencionou na semana passada, só que elas vão subir para o céu, com uma certeza absoluta. A Bíblia nos diz que elas serão usadas para converter 144 mil judeus. Então, se você me perguntar, pastor, quantos ímpios vão se converter nos 3 anos e meio inicial? Eu não sei. Vai haver conversão? A Bíblia deixa claro que vai. Quantos vão existir? Não sei, se meia dúzia, se 1000, se 10 mil, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se você me perguntar, pastor, existe algum número preciso com relação aos 3 anos e meio inicial? Eu falo, 144 mil homens. Qualquer homens, pastor? Não. Nós vamos aprender hoje que são homens específicos. E você vai aprender que não será nem eu, nem você. Primeiro porque eu creio que nós subiremos antes. Mas mesmo que algum de nós ficasse, com certeza não seria um de nós. E eu vou explicar o porquê. Quando nós vamos trabalhar esse tema, a qual nós temos até colocado ali na tela, quem são os 144 mil? Nós vamos nos apoiar no texto de Apocalipse 7, se você quiser acompanhar, ou para ler depois também, e Apocalipse 14. Lembra? 7 o número da perfeição, e 14 também 2 vezes 7. Fica fácil de lembrar os textos que falam sobre os 144 mil.
Mas olha o que diz o texto, Apocalipse 7, mais precisamente o versículo 4. Então ouviu o número dos que foram selados. Pastor, o que é o selo? Amado, você hoje, quando aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, no mundo espiritual você está selado. Você não consegue ver isso no mundo natural. Você não consegue ver no seu corpo uma marca. Mas no mundo espiritual, quem tem visão aberta vê um selo de Deus. Que é como se Deus estivesse dizendo, este é meu. Sabe, por exemplo, quando você tem uma fazenda e você sela os bois para dizer, olha, esse boi pertence à fazenda tal. Da onde vem esse costume? Vem lá do passado. E da onde que os homens aprenderam a selar os seus animais ou aquilo que pertencesse a eles? Do plano espiritual. Porque tudo aquele que é de Deus é selado por Deus. Tanto é que o anticristo, quando vier sobre a terra, vai tentar copiar Deus em tudo, só que de uma forma pervertida. E o que ele vai fazer? Vai tentar selar a marca dele, dizendo, esse não é de Deus, esse é meu. Ok? E se propriedade for do anticristo, não vai mais poder ser de Deus. Ok? Muito bem. Agora veja o que diz Apocalipse 7, 4. Que eles são inúmeros selados, ou seja, Deus vai marcá-los como querendo dizer, propriedade minha. Esses são meus filhos. Que era 144 mil. E daí vem uma série de teorias. Esse número é um número simbólico. Esse número não é um número real. Ou, infelizmente, até algumas religiões, por exemplo, a Testemunha de Jeová, que vem dizer, não, são 144 mil que vão ter um tratamento especial de Deus e vão poder subir ao céu. O resto, não. Não é nada disso. 144 mil, então, existe, pastor? Existe. Eu acabei de ler. Mas não é 144 mil aleatoriamente. E não serão só 144 mil salvos para o céu, como algumas religiões pregam. Serão 144 mil o quê? Selados para uma ocasião especial. Que é o que, pastor? Esses 144 mil homens vão pregar nos 3 anos e meio final dos 7 anos. Então, nos 3 anos e meio iniciais, quem vai pregar? As 2 testemunhas. Nos 3 anos e meio finais, quem vai pregar? Os 144 mil. Então, pastor, significa dizer que em nenhum momento Deus deixou desamparado o mundo? Sempre vai existir alguém pregando? Sim. Só que muito cuidado, eu já falei, a tribulação é guardada para quem? Para os judeus que não se converterem. O principal tratamento é com eles. A tribulação não é para a igreja verdadeira, para a noiva de Cristo, aquela igreja invisível que Deus conhece. Mas, infelizmente, parte da igreja física, daqueles que frequentam os templos de 4 paredes, mas que dentro deles não tem a verdade de Cristo, esses ficarão. Só que eles vão ficar desamparados? Não, porque haverá homens que vão pregar durante esse período. As 2 testemunhas na primeira parte e os 144 mil na segunda parte. Mas, pastor, o foco deles não são os judeus? Sim. Mas é óbvio que algum ímpio, ouvindo a mensagem deles, aceitando a verdade de Cristo, será salvo, desde que não aceite a marca da besta. Mas, pastor, já descobri
que o Senhor disse que é 144 mil no texto de Apocalipse 7:4. E diz que é da onde? Das tribos de Israel. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que vão ser 12 mil homens de cada uma das 12 tribos. E eu vou fazer uma ressalva aqui, logo adiante, mas por enquanto grave isso. 12 tribos e de cada uma delas 12 mil homens. Por que, pastor? 144 mil. Simples. 12 vezes 12, 144. 12 é o número que marca Israel. O pastor já ensinou isso em outros seminários que ele deu lá na igreja. E um deles foi sobre os números e suas interpretações na Bíblia. E eu falei que a mesma coisa quando eu falei sobre o 7, que o 7 era o número da perfeição, que o 7 era o simbolismo de Deus, que o número 6 representava o homem, que o número 3 representava a Trindade e a ressurreição. Fui falando de todos os números, eu falei, o 12 representa Israel, ok? O 12 representa Israel. E a outra coisa, o 12 é 3 vezes 4, ok? Se você multiplicar 3 por 4, você encontra 12. Se você se lembrar, na ordem do sistema solar, a Terra é o número 4. Então o número 4 está associado à criação de Deus, toda ela. E o número 3, a Trindade. Então a Trindade associado à criação, gerando um povo especial, que são os 12, que é Israel. É por isso que você vê Jesus chegando lá no Novo Testamento e escolhendo 12 apóstolos. Você nunca se perguntou por que ele não escolheu 8, ou 15, ou 20, ou 4, ou 3, e sim 12? Porque ele começou a trabalhar com o povo de Israel. E o número que representa o povo de Israel são 12. 12 vezes 12, 144. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Mas agora, preste atenção numa coisa muito interessante. E o pastor está sendo minucioso e falando com calma, porque eu sei que são temas complexos, mas eu tenho certeza que você vai entender. Amém? Vamos ler a continuação desse capítulo 7. Ele diz, da tribo de Judá, 12 mil. Então grave aí, o nome de Judá, um dos filhos. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. De Simeão, 12 mil. De Levi, 12 mil. De Issacar, 12 mil. De Zebulon, 12 mil. De José, 12 mil. E de Benjamim, 12 mil. Se você contar todos os nomes de tribos que o pastor falou, você vai ver que dá 12. Só que eu quero que você preste atenção num detalhe. A Bíblia, quando vai falar sobre as tribos, e ela menciona as tribos em 29 vezes da Bíblia toda, 29 vezes a Bíblia menciona as tribos de Israel. Você vai perceber que se você for buscar os textos, nem sempre os nomes coincidem. Pastor, como assim, pastor? Explique melhor isso. Por exemplo, quando o pastor vai falar para você do texto de Gênesis 30, você vai pegar lá um exemplo de um episódio onde a Bíblia narra a respeito das 12 tribos. E lá você vai ver o nome de Aser, de Benjamim, de Dan, de Gade, de Issacar, de José, de Judá, de Levi, de Naphtali,
de Rúben, de Simeão e de Zebulon. Daí você vai dizer assim, bom pastor, e daí? Aí quando você vai no texto de Gênesis 49, ou seja, Gênesis 30 vai falar do nascimento dos filhos de Jacó, e Gênesis 49 vai falar da bênção que Jacó deu para cada uma das tribos, para cada um dos seus filhos. Você vai ver que essas duas tabelas são iguais, com os mesmos nomes. Só que se você for, por exemplo, em Números 13, quando vai falar dos espias das tribos, Números 13 é quando Moisés dá a ordem para levantar um príncipe de cada uma das tribos para espiar a terra prometida. Você vai descobrir lá que vai falar, por exemplo, de uma tribo chamada Efraim. Mas ele não vai mencionar, por exemplo, o nome de Levi. Mas existe uma causa para isso. Por quê, pastor? Porque quando Deus foi distribuir as terras, ele diz, olha, Moisés, você vai fazer da seguinte forma a situação determinada a partir de Moisés e depois em Josué, quando Josué vai entrar lá na terra prometida, a divisão vai ser a seguinte. No tempo de Moisés houve uma tribo só que permaneceu firme com Moisés e disse, Moisés, nós estamos com você, que foi a tribo de Levi. Deus pegou essa tribo e disse, vocês serão separados para mim. Vocês serão meus sacerdotes. Então, a tribo de Levi, naquele tempo, era assim. Nascia um levita, ou seja, um filho da casa de Levi, ele não podia pensar, eu vou ser médico, vou ser bombeiro, vou ser o que for. Não, ele ia ser sacerdote, não tinha escolha. E outro, porém, era o seguinte, que a tribo de Levi não herdou terra física. Deus disse que a herança deles era o próprio Deus. A herança deles era espiritual. Por isso, em Números 13, quando vai falar sobre as 12 tribos que tinham território físico, ele não cita Levi. Opa! Então você percebeu que apesar de 29 textos falando de tribos, alguns textos mudam uma ou outra tribo. Ok? Por exemplo, Deuteronômios 33, quando vai falar da bênção de Moisés, você vai descobrir que não menciona a tribo de Issacar nem de Simeão. Se vai, por exemplo, em Juízes 13, você vai perceber que não menciona José, ok? Na divisão das terras. Não menciona Levi. Mas, pastor, eu entendi porque na divisão das terras não mencionou Levi. Mas por que não mencionou José? Lembra que Manassés e Efraim, que eram filhos de José, é que herdaram a terra? Muito bem. Tudo isso o pastor quer falar, e eu não vou especificar cada um dos 29 textos, mas só para você entender que há uma razão do porquê ter 12 nomes em um, e às vezes na outra lista ter um ou outro diferente. E de você entender que em Apocalipse 7, quando vai falar de quais as 12 tribos que vão ser seladas por Deus para pertencer aos 144 mil, você vai descobrir que vai faltar nome ali. Ok? Pastor, vai faltar nome? Quem vai faltar, por exemplo, pastor? Dan. Pastor, vai faltar a tribo de Dan? Sim. Em alguns episódios, a tribo de Dan aparece. Em outros, não. Pastor, tem razão para isso? Tem. E eu já vou tocar nesse assunto. Mas eu quero que você preste atenção também no texto de Apocalipse 14. Então vocês entenderam que serão 144 mil.
e que cada tribo comentada em Apocalipse 7, com a ressalva, com a retirada de Dan e Efraim, mas dá 12 tribos, cada tribo vai ter 12 mil homens. Ou seja, a primeira coisa, quem vai ser pastor? Judeu. Qualquer judeu, pastor? Não. Das 12 tribos mencionadas em Apocalipse 7. Você podia dizer, mas eu tenho uma ascendência em Dan. Você não vai estar entre os 144 mil. Ainda que sendo judeu, ainda que sendo daquela terra, você com certeza não vai estar. Pastor, tem um outro porém. Você falou que são 12 mil. De cada uma das 12 tribos mencionadas em Apocalipse 7. Só que tem um problema, pastor. O Senhor comentou nas semanas anteriores que Israel, no ano 70, sofreu uma diáspora. Ou seja, o povo foi espalhado pelo mundo. Né? E que antes dessa diáspora, houve uma outra diáspora, lá na época do Reino do Norte, com aquelas 10 tribos, que quando a Síria destruiu o Reino do Norte, quem não morreu à espada, quem não foi levado escravo, dispersou pelo mundo afora. Pastor, como é que Deus vai fazer para reunir 12 mil homens seletos de cada uma dessas tribos, pastor? Pode ser que parte deles esteja em Israel, pastor. Mas pode ser que parte deles estejam espalhados para o mundo. Sim, é verdade. Agora, sabe de uma coisa? Supondo que o seu pastor aqui fosse descendente de uma dessas tribos. Vamos supor que eu, pastor Eric, fosse descendente de Judá. Como é que faria para saber? Eu não preciso me preocupar com isso. Porque o Deus que é onisciente, onipresente e onipotente sabe todas as gerações. Se Deus quiser, Ele narra para você quem foi seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, até você chegar em Adão, sem errar um. E você acha que Ele não é capaz de chegar e dizer, esses 12 mil que ainda vivem sobre a terra pertencem à tribo de Judá. Esses 12 mil pertencem à tribo de Asser. Então sim, é verdade, estão espalhados, parte deles, sobre a terra. Mas Deus sabe. Como é que Ele vai fazer para escolher? Agora o texto de Apocalipse 14 vai nos dar uma luz sobre isso. Olha o que ele diz em Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que tinham em suas testas escrito o nome do Pai. Lembra que eu falei lá no texto de Apocalipse 7? O que dizia lá? Que seriam 144 mil selados. Nós temos um selo espiritual. E quem, no caso de João, que estava vendo o mundo espiritual, estava vendo o futuro, ele viu esses 144 mil selados. Lembra quando lá atrás havia Abel e Caim? Caim mata seu irmão e ele passa a ser maldito. Mas ele teme morrer. Porque às vezes você imagina assim, não, quando eles pecaram só tinham os dois e o pai e a mãe sobre a terra. Não, Adão e Eva tiveram muitos e muitos filhos. Só que, quando ele vai fazer essa menção, quando ele se percebe que corre risco de vida, daquelas gerações que vieram de seus irmãos, ele vai fazer um pedido para Deus, olha, se eu sair desse sentido, ou naquele outro, estou colocando na minha linguagem, eu posso correr o risco de ser morto.
Deus faz o que para que ele não seja morto? Põe uma marca. Raciocina comigo. Deus sela os seus prometidos, mas ele põe um selo na vida de Caim e diz: Caim, você não vai poder ser tocado. Ninguém vai poder tirar a sua vida. Ok? Olhe a importância do selo. Alguns inclusive entendem que foi uma permissão de Deus para que ele não fosse tocado. E alguns estudiosos entendem que é o primeiro sinal de que lá na frente o anticristo selaria os seus. Ou seja, Deus diz: olha, você é maldito, ninguém te toca, mas você vai ficar marcado. Entende? Mas, digamos que esse selo foi uma proteção para que ele não morresse, como a Bíblia assim o mostra. Mas entenda que a conversa de selar já vem de muitos tempos atrás. Mas vamos continuar no que interessa. Apocalipse 14, versículo 4 e 5. Ele vai continuar falando das características dos 144 mil. São esses que não foram contaminados por mulher. Pastor, como assim? A mulher estava com gripe e passou gripe para eles, contaminados, pastor? Não, amado. Contaminado é, eles não conheceram mulher. Pastor, ainda não estou entendendo. Amado, eles não tiveram relação sexual ou qualquer contato com mulher. Pastor, então devem ser jovens. Eu também acredito assim, né? Mas se Deus tiver que guardar um homem até os 40, 50 anos, se assim for o desejo dele, pode ser. Eu acredito em particular que devem ser jovens. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara que eles não chegaram a conhecer mulher. Então, mesmo você sendo judeu, mesmo você sendo, por exemplo, de uma dessas 12 tribos do capítulo 7, pastor, Deus sabe que eu sou descendente de Judá. Você não seria um dos 144 mil se você, por exemplo, for casado e já tiver tido uma relação, ou mesmo não sendo casado, enquanto não conhecia Jesus, teve uma vida sexualmente ativa. Você não estaria certamente nos 144 mil, se assim ficasse para a tribulação. Pastor, mas olha a situação. Esses camaradas vão ficar, pastor, na grande tribulação, sim. E Deus está dizendo que eles são homens que não se contaminaram. Ô pastor, esses caras são nota 10. Como é que eles ficaram na tribulação, pastor? Eles não tiveram nem o conhecimento de mulher. Eles são homens que, ao meu olhar, pastor, são puros. Amado, primeiro, não existe ninguém puro em si. Todos nós somos iníquos e pecadores já de formação. Segunda coisa, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não aceitou Jesus como Salvador, infelizmente esse é seu pecado e você fica na tribulação. Ah, mas eu dava cesta básica para todo mundo. Ah, eu era muito legalzinho. Ah, eu fazia o melhor para todo mundo. Mas não teve um encontro com Jesus. E isso só Deus pode dizer. Porque pode ter um cara que nunca foi na igreja, mas tem uma vivência com Cristo dentro dele, aceitou dentro do seu coração a Cristo, e outro que vai na igreja não. Esse que não aceitou, ou que verdadeiramente não aceitou, ele fica, ainda que sendo bom. Só que lá Deus vai fazer um serviço especial com eles. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que eles, na fé deles, eles estavam fazendo o melhor. Mas, infelizmente, não tiveram o discernimento no Espírito de entender que o Messias já tinha vindo, de entender que Jesus já tinha morrido numa cruz para salvá-los. E ainda que sendo excelentes judeus, praticantes da palavra, eles ficarão.
E a Bíblia então diz que não serão contaminados por mulheres, então serão virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você sabia que Deus, durante o período da igreja, teve suas primícias também? Você sabia que lá na grande tribulação Deus vai ter suas primícias também? Aos quais ele escolheu para salvar logo de cara lá? Por que primícias, pastor? Porque é o primeiro foco de Deus na grande tribulação, são eles. Mas, pastor, as testemunhas vêm antes deles, só que as testemunhas já estão salvas, lembra? Moisés e Elias. O primeiro fruto principal são esses 144 mil. E deles sairão um remanescente que sobreviverá sobre toda a grande tribulação. Pastor, muito bem, eu entendi quem são os 144 mil, entendi que eles serão virgens, que eles nunca conheceram mulheres, que possivelmente até por isso sejam jovens. Opa, pastor, já pensou, pastor? 144 mil pregando para pessoas adultas, idosas e tudo mais, e jovens? Sim, qual é o problema? Se Deus colocar sobre eles a medida dele, Deus vai usá-los para converter outras vidas. Mas, vamos retornar ao assunto que o pastor estava falando com vocês. Pastor, por que a tribo de Dan, que biblicamente é tão importante, nós vemos, por exemplo, Sansão, nós vemos outros personagens da Bíblia dessa tribo, pastor. Por que, pastor, ela não está lá? Né? Eu já falei que o número 12 é o número de Israel, primeira coisa. Então, por isso vão ser 12, não 13, não 14, nem 15. Né? Então, por isso Deus vai ter que fazer uma seleção, ok? Segunda coisa, pastor, prove para mim que o número 12 é da tribo de Israel. Amado, chove número 12 ligado a Israel na Bíblia. Você quer ver? Vamos ver comigo? Por exemplo, no peitoral do sumo sacerdote, quem esteve com o pastor nas aulas sobre tabernáculo, quantas pedras havia no peitoral do sumo sacerdote? 3 fileiras de 4 pedras, ok? Ok? Então, raciocina comigo, 3 vezes 4, 12. Quantas pedras? 12. Lembra do papo? 3 vezes 4, formando Israel. Quando você entrava no tabernáculo, no santo lugar, tinha uma mesa de pães da proposição, certo? Quantos pães eram? Vocês se lembram? 12 pães, que eram renovados pelos sacerdotes. Quando você vai lá para Apocalipse, como o pastor está tratando, ainda não chegamos nesse tema, mas adianto para vocês, a Nova Jerusalém vai ter quantas pedras? Quantas pérolas formando as portas? 12. Quantas portas vai ter a Nova Jerusalém, pastor? 12. Quantas pedras formando a base que vai sustentar a Nova Jerusalém? 12. Qual, Senhor, a medida de Jerusalém? 12 vezes 12, será um quadrado perfeito. Perceba que tudo envolve Israel. Amado, a maior preocupação de Deus é com Israel. Ah, pastor, estou me sentindo constrangido, porque sou um gentil, não sou de Israel. Amado, deixa disso. Você é privilegiado, porque Deus permitiu que Israel tivesse o coração endurecido, para que ele pudesse salvar os gentios. Lembra o que Deus fez lá no Egito? Endureceu o coração de Faraó,
para que ele pudesse poupar os judeus. E sabe o que Deus fez quando Jesus morreu na cruz? Permitiu que os judeus estivessem com seus corações fechados para que ele pudesse salvar a sua igreja. Vou repetir, ele permitiu, ou seja, caberia a cada israelita aceitar ou não, mas uma vez não aceitando, Deus permitiu o coração deles, sendo assim, para que a igreja fosse salva. Então você é privilegiado sim, porque você foi enxertado nessa videira do Senhor. Mas voltemos ao assunto principal. Você vai falar, pastor, fiquei preocupado porque uma tribo tão importante como de Dan, que é citada em vários textos dos 29 textos, ela não se encontra entre essas 12? Sim. Por quê? Se você for lá em 1 Crônicas, do capítulo 1 ao 8, você vai perceber que a tribo de Dan também não está lá. Você vai falar, pastor, opa, então tem mais de um texto que a tribo de Dan não está? É. Pastor, por quê? Ainda o senhor não explicou. Em Juízes, nos conta uma história que no tempo da juíza Débora, ela vai se levantar contra o rei Cícera. E ela convoca todas as tribos de Israel. Sabe o que os danitas, ou seja, os homens descendentes de Dan, da tribo de Dan, falam para ela? Olha, nós estamos sabendo que vocês estão entrando em guerra aí com o povo. Nós estamos sabendo que vocês convocaram todas as tribos para os apoiá-lo, como Israel, mas nós já temos uma estrutura bem formada. Nós temos as nossas embarcações e nós não vamos deixar a nossa embarcação, aquilo que nos pertence fisicamente, a nossa herança, para gastar tempo para batalhar por Israel. Opa! Você acha que isso não tocou o coração de Deus? Pastor, o que mais? Só isso? Não. Você vai descobrir que essa tribo de Dan é tida como a tribo apóstata. A tribo que é mencionada na Bíblia como a tribo rebelde que se levantou para cultuar outros deuses. Tanto é que há uma versão da visão de alguns estudiosos que o anticristo, se ele tiver ascendência em alguma tribo de Israel, possivelmente ele teria ascendência na tribo de Dan. Pastor, como assim? Vamos ver lá. Vamos trabalhar um texto que vai falar lá sobre a época que o reino de Israel, lembra? Israel era um povo só, formado por 12 tribos. Lá na época de Josué, e daí vão se passando o tempo, Davi conquista uma área maior e aquele povo vai crescendo. Nós vamos chegar lá em Salomão. Salomão peca a tal ponto contra Deus, que Deus diz, Salomão, até você o povo vai ser um povo só. Depois de você eu vou dividir o povo em 2 grupos. O reino do norte vai ficar com 10 tribos. E o reino do sul vai ficar com 2 tribos. Muito bem. O rei que ficou com 10 tribos, ou seja, o rei do norte, ele chamava Jeroboão. Sabe o que ele faz? Ele cria 2 lugares de adoração. Primeiro, um deles, que já era bíblico, Betel. E o outro vai se chamar Tel-Dan. Tel-Dan, ou seja, associado a Dan. Acontece que Deus não tinha falado em nenhum momento que ele queria 2 lugares. Para Deus só existia um lugar de adoração. Lembra quando nós estávamos na época de Jesus?
Por que na Páscoa se juntava muita gente lá? Você se lembra? Porque, por exemplo, Simão Cirineu, como o próprio nome diz, ele era de Cirene, uma região lá a nordeste da África ali. Ele vai até Israel na época da Páscoa. E por que muitos outros iam até Israel na época da Páscoa e puderam presenciar Jesus crucificado? Porque sabia-se que pelo menos em determinados episódios, um deles a Páscoa, o povo deveria se locomover para Israel para adorar ao Senhor. Na onde? O que tinha lá em Israel? O templo. Por que Deus não pôs um templo em cada local? Por que Deus não facilitou a coisa? Porque era um simbolismo, que só tinha que ter um lugar de adoração. Agora, olha o que a tribo de Dan faz. Ela cria 2 lugares. Ela diz, nós não ficamos contentes com Betel. Nós queremos um outro lugar, Tel-Dan. Muito bem, qual é o problema? Você vai descobrir que na época em que foi feito o bezerro de ouro, o local onde havia o bezerro de ouro e onde o bezerro de ouro foi adorado se chamava Tel-Dan. Ou seja, olhe como essa região é marcada de maldição. Olhe como essa região é marcada pelo título de apostasia da adoração do bezerro de ouro. E passado muitos anos depois de Moisés, vem Jeroboão e diz, sabe aonde foi adorado o bezerro? Lá eu vou constituir um lugar de adoração. E por quê? Você vai descobrir que o reino do norte, segundo a Bíblia, cometeu um grave pecado. Voltaram a cometer o pecado de seus pais e adorar o bezerro de ouro, a cultuar a religião que adorava o bezerro de ouro. E você lembra quem era o bezerro de ouro que o pastor ensinou? Principado de Baal. Um demônio, um principado demoníaco. Como é que podia falar então? Que adorava Betel, Deus, é a palavra que simboliza Deus no hebraico, e adorava também no território de Tel-Dan. Então, para Deus, a tribo de Dan estava se tornando amarga ao seu paladar. Amós 5. Deus fala o seguinte, sobre uma abominação à adoração. Sabe de quem Deus está falando em Amós 5? Sabe que adoração falsa é essa que Deus está falando em Amós 5? A adoração da tribo de Dan. Que mais? Jeremias 4 diz assim, que os danitas são chamados de avós da calamidade. Olha a gravidade da coisa. Deus não está dizendo que os danitas são responsáveis pela calamidade. Deus não está dizendo que os danitas são os pais da calamidade. Mas chega a ser um grau tão elevado que Deus diz os avós, ou seja, da calamidade. Então, amado, Deus está falando que as calamidades, a iniquidade desse povo já saturava as narinas de Deus há muitas gerações. E não entenda que são 2 gerações, são muitas gerações. O pastor acabou de citar aqui situações para você entender que quando Deus exclui uma tribo, não é que ele bateu o olho e diz, nossa, a tribo de Judá é legalzinha, e a tribo de Dan não é tão legal assim, eu vou ficar com a tribo de Judá. Não, nós nos fazemos escolher. Ou seja, por Deus, ele escolheria toda a terra. A palavra de Deus diz que muitos são chamados. A escolha de Deus era que toda a terra atendesse o seu chamado.
Mas quando toda a terra se renega ao seu chamado, ele vai escolher quem? Os que permanecem fiéis. Lembra quando o pastor falou lá no tempo de Moisés? Por que Deus levanta a tribo de Levi para ser sacerdote? Deus nunca desejou fazer só uma tribo de sacerdote. Deus queria que todo Israel fosse sacerdote. Só que ele escolhe Levi, porque Levi foi a única tribo que se manteve fiel e disse: olha, nós escolhemos ficar do lado de Moisés. Ou seja, nós escolhemos ficar do lado de Deus. Então lembre, a tribo de Dan é uma tribo apóstata. Ah, mas pastor, Deus vai salvar a gente dessa tribo? Vai. Deus vai ter um lugar especial dessa tribo lá no céu? Vai. Mas aqui, um lugar de honra que Deus escolheu para 144 mil, ele diz: Dan, você não vai ter. Ou seja, Dan, existiu uma consequência por seu pecado. Então, amados, muitas coisas que eu e você praticamos, se nós nos arrependemos, Deus vai nos salvar. Só que não se esqueça que existem consequências. A Bíblia diz que no céu haverão o quê? Haverá galardão. Então, mesmo a todos aqueles que forem no céu e salvos, passarão pelo julgamento de galardão. Não para decidir se são salvos ou não, porque salvos já estão. Mas quando nós subirmos diante de Deus, Deus vai pegar o nosso livro. Deixa eu ver o que você fez durante toda a sua caminhada. Está vendo aqui? Espero que não, mas se Deus olhar e falar, aqui é apostasia. Por causa dessa apostasia, tudo o que você praticou em meu nome durante esse período é palha, é madeira e não resiste ao fogo. Então não se torna galardão. Então veja que existe uma consequência. E a gente aprende muito com a tribo de Dan a entender que Deus não deseja de nós esse porém. Agora olha o que diz Mateus no capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Também vós assentareis em 12 tronos. Com quem ele está falando aqui? Com os apóstolos. E olha o que ele diz para os apóstolos: vocês vão se assentar em 12 tronos para julgar quem? As 12 tribos de Israel. Pastor, então vão ser salvos, pelo menos uma parte deles vai ser salvo? Sim. Mas vão ser julgados, pastor? Claro. Eles também vão ter medida de galardão. Agora, quem vai julgá-los segundo o texto de Mateus? Deus vai dar essa honra aos apóstolos para participarem junto com Jesus desse julgamento. Agora veja Apocalipse 7:2. Vi um outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Deixa eu te contar, você viu aqui o texto? Outro anjo que subia do sol, do nascente do sol, tendo o quê? O selo do Deus vivo. Toda criatura de Deus que é reconhecida por Deus é selada. Pastor, qual é o nosso selo? O selo do Espírito Santo. Qual é a identificação desse selo, pastor? O sangue de Cristo. Se Deus sela até os anjos, não vai selar os homens? Apocalipse 7:3, dizendo: não danifiqueis nem a terra,
Quando que vai acontecer isso, pastor? Lá na tribulação. Olha o que Deus está dizendo aqui. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, olhe que os acidentes naturais, as coisas que vão acontecer, têm um movimento espiritual por detrás. E ele diz a ordem aos anjos o seguinte: vocês não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as frontes dos servos do nosso Deus. De quem ele está falando? Dos 144 mil. Você está em Apocalipse 7. Deus está guardando ainda até que eles sejam selados, para que a destruição na sua maior proporção possa ocorrer. Agora veja, 2 Coríntios 1, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 2 Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então não é seu pastor que está criando teoria. Não é seu pastor que está inventando. Paulo, quando inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós, como cristãos, somos selados. Mas lá na tribulação vai ter os selados também. Mas, amado, primeiro, nós não estaremos entre os 144 mil. Porque são judeus e de tribos específicas. Dan não estará lá, por exemplo. E torça para não ir, porque mais adiante o pastor vai tratar com minúcias, da mesma forma que eu estou tratando com minúcias aqui. Você vai ver que não vai ser nada fácil. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Amado, Paulo fala em 2 Coríntios, Paulo fala em Efésios capítulo 1, e olha só Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amado, se alguém tiver dúvida que Deus sela os seus, é porque não está conhecendo a Bíblia, e agora nós não temos mais desculpa. A questão é, nós valorizamos esse selo ou não? Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. De que época que ele está falando aqui, amado? Da nossa época. Porque você acha que o Espírito Santo vai descer numa porção desta medida? Ou seja, numa porção nessa dimensão que nós chamamos de avivamento, para salvar o máximo de pessoas, para selar o máximo de pessoas, para que elas possam não ir para a grande tribulação. Deus não quer. Se Deus pudesse, Ele não mandaria ninguém para lá. Mas Ele conhece o coração do povo dele, dos judeus. Ele sabe que se não for assim, Ele não vai ter como levantar um remanescente desses últimos dias daquele povo. Só que Ele tem uma promessa, e Ele vai cumprir essa promessa, amado. Ou seja, quando Deus faz alguma coisa, ainda que aos olhos humanos possa parecer dura, ainda que possa parecer até mal, existe um propósito, existe um porém. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. O pastor ainda não falou desse tema, mas eu pretendo falar, talvez, quando voltar os cultos lá na igreja e nós tenhamos à disposição o data show, porque existem algumas imagens que precisam ser exibidas em tela,
Mas Deus fala aqui de lua de sangue. Vão acontecer alguns fenômenos que já acontecem, mas numa maneira mais específica, que sinalizarão para a chegada desse grande dia do Senhor. E amados, Deus move céu e terra, Deus dá sinais no céu e na terra, para que eu e você não fiquemos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amado, existe uma regra, invocar. Existe uma regra, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até naquele dia, daqueles que estiverem lá, que o aceitarem, Deus salvará. Mas o peso será diferente de hoje, amado. Hoje você aceita Jesus, você é batizado, as pessoas lá na igreja te abraçam, mas vá conhecer o que está acontecendo já na China. Vá se ligar no que está acontecendo no mundo hoje. Por que você acha que Deus permitiu o coronavírus? Está vendo o que está acontecendo? Não sei se você sabe, nós temos um governador aqui no estado que diz assim: eu dei ordem para todas as telefonias, seja Claro, Vivo e outras tanto aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça, Oi TIM, saber para onde as pessoas estão andando e voltando. E se eu não conseguir um número X de 70% de pessoas em casa, vou pedir até ordem de prisão. Daí você vai lá na Constituição, a Constituição diz que ele está errado. Mas e aí, alguém está se movendo para ele não fazer isso? Já percebeu que mesmo a Constituição dizendo que você tem direito de ir e vir, ninguém está se movendo? Já percebeu que nós estamos tendo um ínfimo, um detalhezinho, talvez 0,1% do que vai acontecer lá na grande tribulação, que vão vigiar o seu ir e vir, que você não vai ter direito nem de andar com um celular, porque vão saber aonde você está, e se tiver a marca da besta, então não tem nem como escapar mais, porque você vai ser um GPS ambulante. Mas por que Deus está deixando algumas coisas acontecerem hoje? Para que você veja que a Bíblia não está brincando. Para que você veja que as coisas que estão na Bíblia são sérias, meu amado. Por isso, se pontue, se posicione perante Deus. Agora, Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas na mão, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono. Naquele tempo, amado, todas as tribos vão ter representantes lá no céu. Todas as etnias, todos os povos, línguas vão ter representantes no céu. A questão é como você quer subir. Primeira coisa, nós temos que aceitar Jesus como Salvador para subir. A segunda é, nós não sabemos o dia da nossa vida. Se nós morremos hoje, estamos prontos? Mas se ainda chegar o tempo do arrebatamento, você sobe hoje? Pastor, eu não sei. Amados, o Espírito Santo testifica em nós. Se você está em dúvida, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Será que eu estou sendo duro demais com o julgamento com a minha pessoa? Ou será que eu estou sendo sincero o suficiente para ver que eu preciso me corrigir em certas atitudes? Amado,
A Bíblia diz em Mateus 24:14, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, e então virá o fim. Sabia que já está chegando, bem dizer, todos os territórios da terra? Estamos perto, amados. Eu creio particularmente, com muitos outros, que não faltam muito tempo, que eu e você podemos ser essa geração. Você está pronto? Por isso, mova céu e terra, para que você e a sua família estejam alinhados com Deus, para que aquele dia nós sejamos chamados perante Ele. Amém? São 10h20. Quero parar aqui para não precisar entrar em outro tema específico, mas estou aberto, não sei se foi lançado perguntas, Mateus. Sim, a Flávia Fragoso perguntou, no comecinho o senhor falou sobre quem já morreu, né, como vai ser durante a tribulação e tal. E a Toninha até respondeu, mas queria que o senhor respondesse também. Ela perguntou, então não terá julgamento para os que morreram? Flávia, existem 2 julgamentos, ok? O primeiro será para aquela igreja que vai ser salva, ou seja, para aqueles que foram selados por Deus. Esse julgamento de Deus não visa falar se o cara vai para o inferno ou não, porque o cara já foi salvo, propriamente dito, ele já foi julgado. A Bíblia diz que nessa boda do Cordeiro, eu e você vamos estar diante de Deus para ver qual é o nosso galardão. Ou seja, estamos salvos, mas qual o nosso galardão? Agora, quem que vai subir nesse dia do arrebatamento? Vai subir quem estiver salvo e vivo na terra, e quem morreu, já está sepultado, mas morreu salvo. Deus vai chamar os seus corpos para que eles também subam diante de Deus. Então você vai presenciar lá no céu pessoas da nossa época que vivem ainda sobre a terra, mas vai presenciar, por exemplo, a subida de um pastor que já morreu há 20 anos. Por quê? Porque todos esses passarão pela primeira análise de Deus, que é essa análise da boda do Cordeiro, para destinar o quê? O galardão. Mas todos esses estarão salvos. Quem não vai subir, pastor? Não vai subir os que estiverem sobre a terra e em pecado, e os que morreram em iniquidade. Pastor, onde estão esses hoje? No que a Bíblia diz, Hades ou inferno. Onde estão os que já morreram? No céu. Mas participarão do arrebatamento, Senhor? Esses participarão. Pastor, e quando vai ser o julgamento desses que morreram em iniquidade? Lá no tempo final, nós vamos ensinar isso em Apocalipse, vai ter o julgamento do grande trono branco. Deus vai nesse dia chamar os ímpios da morte. Você já pensou, todos aqueles que foram ímpios, depois da grande tribulação, depois do milênio, porque eles não vão participar do milênio, os que já morreram na iniquidade, eles serão chamados da morte. E Deus vai pegar o livro deles. Mas agora não é para dar galardão. Agora é para dizer por que eles estão sendo condenados. Mas pastor, eles já não estão no inferno? Já estão. Só que agora eles vão ser condenados a um ambiente pior, que a Bíblia diz que é a segunda morte verdadeira. Qual é, pastor? O lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz, e nós vamos ensinar em Apocalipse, que lá no tempo final, depois da grande tribulação, depois dos 7 anos que nós vamos estar lá com Deus, enquanto o povo vai estar aqui na grande tribulação, depois do milênio,
Deus vai levantar esses homens que eram iníquos, mesmo os que já morreram, e vai dizer: você foi condenado por causa disso, disto e disto. O seu destino é o lago do fogo do enxofre. Quem vai para o lago do fogo do enxofre? A Bíblia diz: a morte vai. Ou seja, a morte vai, pastor, vai. A Bíblia diz que o anticristo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ou seja, ele nem vai passar pelo julgamento do inferno em si, ele já vai direto para o lago do fogo e enxofre. A Bíblia diz que o falso profeta vai para esse lago, e a Bíblia diz que o inferno, com todos os seus condenados, vai junto com diabos, Satanás e tudo mais, para o lago do fogo e enxofre. Pastor, e os que forem para o céu, que hoje já estão no céu, que vão participar do arrebatamento? A Bíblia diz que lá no tempo final, Deus tem a Nova Jerusalém. Mas além da Nova Jerusalém, Deus tem o novo céu e uma nova terra. Deus vai levantar, então creio que Ele já até criou um novo céu e uma nova terra para todos os salvos habitarem pela eternidade. Ou seja, é além do céu. Assim como o lago de fogo e enxofre é além do inferno, porque o inferno inteiro vai ser lançado dentro dele. Então, vai ter julgamento sim. Se morrer hoje, você tem digamos assim, um pré-julgamento. Não tem mais como você querer ser salvo se foi condenado. E não tem como querer condenar quem já foi salvo. Mas ainda, tanto para quem foi salvo, quanto para quem não foi salvo, haverá uma análise. Para quem foi salvo, uma análise para ver a medida do galardão. E para quem foi condenado, eles vão estar cientes do porquê da condenação. E vai ter o lago de fogo e enxofre. Amém? Você viu outra pergunta também da Raquel, sobre 144 mil. Ela perguntou se vai ser só homem. Mulher não estão escolhidas dentro dos 144 mil. Raquel, há esse questionamento, mas eu quero que você olhe com um olhar mais aguçado e entenda que vai ser muito semelhante ao Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus escolhia homens para ser cabeça das tribos. Então, eu creio, como quase 100% dos estudiosos que acreditam nos 144 mil literais, que serão 144 mil homens. Agora, são lugares de honra. Isso não significa que mulheres não vão ser salvas. Ah, pastor, mas vai ficar mulher na grande tribulação? Infelizmente vai. Amém? Ah, mas pastor, e se ficar uma mulher e ela engravidar na tribulação? Triste, porque os que estiverem na tribulação passarão por tribulação. Ah, mas vai engravidar, pastor? Vai. Assim como no milênio, é que eu não quero adiantar os temas, mas vai ter tudo isso, vai ter mulher, vai ter homem. É que eu acho que não vai sobrar muito tempo para essas coisas, porque vai ser tanta perseguição, vai ser tanta morte, e aqueles que conseguirem fugirem vão ter pouco tempo para pensar em gerar filhos. Mas excepcionalmente pode acontecer de alguém engravidar lá. Mas pastor, e se a mulher estiver grávida e acontecer o arrebatamento e ela não subir? O fruto da barriga dela, que é inocente e que foi gerado antes do arrebatamento, ele sobe. Então vai acontecer uma coisa quase que milagrosa de você ver a barriga dela murchando como se murchasse uma bola de futebol. Porque o nenê vai desaparecer imediatamente da barriga dela. Mas se a gravidez ocorrer depois da tribulação, o arrebatamento já foi, infelizmente, né? Então os que estiverem nesse período ali ficarão, mas as mulheres vão sim ser salvas, tanto antes quanto depois, mas da minha maneira, com quase de 100%, 144 mil homens, ok? Tanto que a versão diz o quê? Lembra o que o pastor leu?
Lá em Mateus 7, você lembra? Vou até tomar essa liberdade de ler esse texto de novo. Mateus 7 não, perdão. Mateus 14. E esses são os que não se contaminaram com mulher. Deduz-se que é homem que não vai contaminar com mulher, ok? Ou seja, Deus está falando de homens, porque Deus não entende, por exemplo, um relacionamento homossexual, ok? Então vai ser, quando Deus diz que eles não tocarão mulher, Deus está falando de homens, ok? Então serão 144 mil homens, e o texto de Apocalipse 14, versículo 4, nos confirma isso. O senhor falou Mateus 14, Apocalipse 14. Apocalipse 14, desculpa, às vezes o pastor, na pressa de responder, pode mudar, mas é Apocalipse 14, 4. Amém? Então, amados, coincidentemente, 10h30 no meu relógio aqui. Que Deus abençoe você. Continue nos enviando perguntas, seja no particular, do WhatsApp do pastor, ou durante as aulas, ou vocês que têm a possibilidade aí de às vezes ter algum outro acesso ao pastor, né? Quiser lançar perguntas, eu estou aberto a essas perguntas. Eu estimulo a vocês estudarem Apocalipse. Eu creio que é claro que o pastor, mesmo tentando de todas as formas, a gente nunca absorve 100%. Então tem uma parte que cabe a mim e a você, que é o que está por detrás. De eu chegar e falar, hoje eu aprendi 144 mil, eu vou estudar esse tema. Eu vou me dedicar a esse tema, até que isso seja sólido. Para que mais adiante, quando eu começar a falar os detalhes, e eu falei, os 144 mil, as duas testemunhas, o dragão, a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, você consiga visualizar isso muito rapidamente. Se você estiver assistindo com alguém, fica uma dica também. Às vezes a pessoa, seu companheiro, sua esposa, entendeu um detalhe que você não entendeu. Converse entre si, aproveite esse tempo que nós estamos na quarentena e troquem informações, troquem ideias. Quem sabe isso ainda aprimore ainda mais o que vocês estão recebendo. Amém? Eu gostaria de finalizar então com uma oração. Amém? Deus abençoe, ó Pai, cada um que esteve assistindo, Senhor, este culto, assistindo esta palavra da escola bíblica, Senhor. Que Teu Espírito fale com o coração deles, ó Pai. Que não seja só conhecimento, Senhor, mas que eles se sintam transformados, ó Pai, e renovados, para que naquele dia todos nós possamos subir, ó Pai. O meu prazer, a minha oração como sacerdote, como pastor, é que nenhum deles fique para ver a grande tribulação, Senhor. Porque aqueles que forem salvos, enquanto houver tribulação, estarão na bodas do Cordeiro, na grande festa que durará 7 anos, ó Pai. E essa é a minha alegria, poder encontrar todos esses que estão no online, todos os nossos parentes e amigos, lá, ó Pai, diante da festa do Cordeiro. Abençoa cada vida, abençoa, Senhor, as palavras que serão dirigidas no culto da noite, pelos pastores Ali, pelo pastor Eric, e cada um que está em sua casa recebendo esta palavra. Que eles transmitam a outros, ó Pai, que eles estendam esta palavra de salvação a outros. E nós abençoamos cada um, a semana de cada um. E esta palavra, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Deus abençoe, irmã. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E espero contar com vocês durante a semana, nas quintas-feiras, no discipulado com a Paula, e no domingo que vem também, na escola bíblica, às 9 da manhã, e durante a semana com os demais pastores. Amém? Um grande abraço. Fiquem com Deus.